Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM. Já estamos em junho, mas ainda há época desportiva para escalpelizar. Hoje vamos ter um programa muito especial. Desde já dou as boas-vindas ao Ricardo Maia, que será o nosso entrevistado na primeira fase do programa. E depois, como é óbvio, faremos rescaldo à jornada desportiva. Não, como disse a nossa Isabela aqui no jingle, com o Joel Magina, o Hélder Ferreira e o Pedro Silva, mas apenas com o Pedro Silva e com o Hélder Ferreira. E já não é pouco. Falaremos de basquetebol e falaremos também de futebol, nomeadamente das nossas equipas do Ovarense. A de basquetebol que terminou a sua temporada na quinta-feira passada e a de futebol que se apurou ainda hoje para a final da Taça de Aveiro. Estivemos nos dois jogos a acompanhar com relato nos 98.7 as emoções do desporto vareiro e por isso também há muito para falar aqui no nosso Passe de Letra neste final de temporada que pode até trazer títulos às nossas equipas. Já sabe que o Passe de Letra está a correr nos 98.7, pode também acompanhar a nossa emissão em Facebook, facebook.com/radioavfm. No Instagram também há muito conteúdo desportivo, já agora, instagram.com/radioavfm e lá está o nosso lugar por excelência, o nosso site radioavfm.net. Vamos então avançando para a nossa entrevista, é o nosso primeiro espaço aqui com o Ricardo Maia. Para quem não se lembra dele, eu já o vou introduzir, não foi assim há tanto tempo que era um interveniente bem conhecido dos microfones da AVFM e do desporto do nosso concelho, mas para isso vamos então avançando para a entrevista. Passe de Letra. Passe de Letra. Entrevista. Ora bem, temos o prazer de ter aqui o Ricardo Maia. Ele até há algumas semanas atrás era o treinador da Ovarense Futebol, uma campanha que chegou a deixar muita gente nas cogitações de vermos uma Ovarense, por exemplo, a subir de divisão, a chegar a uma final da Taça de Aveiro, que acabou por confirmar, a subida acabou por não se confirmar. Ainda assim o Ricardo acaba por sair no rescaldo desse jogo contra o Sporting de Espinho, onde a Ovarense perdeu em casa por 3-0. Um treinador habituado a ganhar, conhecedor do campeonato Sabseg, se não estou em erro já vencedor do campeonato Sabseg por 2 vezes ao serviço do São João de Veira e do Beira-Mar. Claramente a aposta no Ricardo Maia para esta temporada da Ovarense seria também com esse âmbito de subida e de título distrital. Acabou por não ser dessa forma. Ricardo, no pós-jogo contra o Sporting de Espinho, nós estivemos nesse jogo, não tivemos oportunidade, desde já, boa tarde, boa noite, obrigado por estar aqui, mas tivemos sempre a oportunidade de falar com o Ricardo praticamente em todos os jogos, ou em todos mesmo, nos que estivemos do Ovarense, para sentir o pulso ao Ricardo, para perceber o rescaldo que fazia das partidas, se fossem bons ou maus resultados. Nesse jogo com o Espinho já não tivemos a oportunidade de falar com o Ricardo. Horas após o jogo sai então esse comunicado do Ovarense a anunciar o término de relações entre o clube e o treinador, mas pelo menos no meu ponto de vista não é muito explicativo. Não conseguimos entender muito bem quais foram os motivos que levaram à saída do Ricardo, se foi o resultado, se foi o facto do campeonato não estando concluído poder estar ali encaminhado para a Florgrade. O que é que lhe disseram antes da sua saída e que fez com que tivesse de abandonar a Ovarense? Olha, antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite da vossa parte, da AVFM, uma rádio que também estimo, com certeza. De resto, em relação a essa saída e ao momento da saída, é lógico que há 3 cenários. Há o cenário da derrota em si, isto do ponto de vista até pessoal, há o peso da derrota, há o peso do significado da derrota, do afastamento daquilo que é o objetivo e depois, ainda por cima, há o peso da saída em concreto. A saída dá-se sensivelmente poucos minutos após o término do jogo. Fui chamado para uma reunião e nessa reunião foi explicado que, objetivamente, uma vez que o objetivo não seria concretizado, optariam pela rescisão da ligação entre o clube e eu enquanto treinador. Portanto, foi essa a única explicação e a mais direta e ao mesmo tempo que também foi uma situação que não
uma decisão, aliás, que não foi tomada a quente. Portanto, se não foi a quente, já estaria ponderada certamente. Ou seja, não terá sido simplesmente pelo facto de Ovarense ter perdido naquele momento contra o Sporting de Espinho. Nós olhamos para a época da Ovarense e vemos claramente, acho que o campeonato está concluído, termina no segundo lugar, mas vemos claramente uma classificação, e juntando aquilo que o Ricardo fez, os 2 jogos que acabou por não concluir, uma classificação que noutra temporada qualquer provavelmente daria para subir de divisão. Lembro-me de falar com o Ricardo precisamente nesse jogo contra a Florgrade, em que terminou empatado em Cortegaça, e lembro-me do Ricardo ter dito que fosse quem fosse o campeão, na altura ainda estava de forma indecisa essa luta, mas que aquele que ficaria em segundo lugar nunca teria uma má temporada só pelo facto de se ficar em segundo lugar. Porque em termos classificativos, em termos de pontos, em termos de regularidade, foi também uma equipa muito regular. Sente que foi um bocadinho vítima das circunstâncias, o facto de Ovarense não ter conseguido chegar ao seu objetivo, pelo facto de termos tido um campeonato tão equilibrado nestes moldes, que é muito raro acontecer? Sim e não, porque a verdade é verdade que se lembraram de mim, com certeza, para um determinado objetivo. Eu próprio impus essa questão para vir para ingressar no Ovarense, a questão do campeonato. Agora, atempadamente sabíamos que haviam 3 candidatos para um mesmo objetivo. Julgo que no plano mais teórico, no final da primeira volta, já estava mais ou menos claro que seriam apenas 2, até porque o Espinho já estava numa fase em que a distância pontual, ou melhor, o número de pontos que tínhamos ambos, Florgrade e Ovarense, perdido na primeira volta, nunca seriam demasiado para meter o Espinho nessa luta numa segunda volta. Portanto, isso veio-se a confirmar depois. Perspectivava-se uma pequena perda de pontos por parte das equipas. Sim. Ok, nós perdemos um pouco mais do que na primeira volta, mas ainda assim nunca deu propriamente. O Espinho aproximou-se num determinado momento, mas depois, julgo que já na última final, alargou para 4 pontos de distância. Sim. Os mesmos 4 que distanciaram o primeiro do segundo. Portanto, 3 candidatos à partida, fica claro que um sorria, 2 choravam no fim. É assim que vemos na Primeira Liga, Porto, Benfica e Sporting, isso é a mesma história todos os anos. E nesse sentido, cabia-nos fazer o nosso melhor para chegar a esse objetivo. Se me dizes que, por exemplo, para trás não foi precisa essa pontuação, e eventualmente numa próxima época o Ovarense pode fazer bem menos pontos, ou menos pontos se quisermos, e ter uma grande festa, porque é possível disso acontecer, pronto, neste sentido, e numa análise mais fria, há que aceitar o que aconteceu. E o que aconteceu é que o Ovarense foi forte, mas a Florgrade, pelo trajeto que faz, não propriamente na luta contra os grandes, contra os rivais diretos, certo, mas em todos os jogos contra os não diretos, eu acho que é impensável conseguir o registro que conseguiu. Portanto, isto é fácil, ou mais fácil dizer de um funcionário do clube do que propriamente de quem lidera o clube, né? Mas a verdade é que essa noção de dificuldade e essa noção que o muito bem podia não ser suficiente esteve sempre presente, e agora vemos término do campeonato, o registro está lá, a pontuação, o melhor ataque, a melhor defesa, a única equipa que ganhou a todos os adversários, mas não chegou. Nós olhamos para aquilo que são os registros do próprio Ricardo, no São João de Ver, no Beira-Mar, foram subidas e campeonatos diferentes desta temporada. Lembro-me, por exemplo, do Beira-Mar tinha prova final, ou tinha apuramento de campeão, neste caso. Era Zona Norte, Zona Sul. Exatamente, o Beira-Mar ficou na Zona Sul, e depois no apuramento de campeão foi campeão. Mas eu estive a olhar para os registros, principalmente desse campeonato, porque foi um campeonato que foi até ao fim, e vi que o Beira-Mar perdeu 4 jogos na temporada toda de campeonato. Ou seja, ainda tem menos derrotas este ano ao Ovarense no fecho da temporada do que propriamente essa equipa do Beira-Mar que se sagrou campeã. Lá está, em moldes um bocadinho diferentes, mas que se sagrou campeã. E vemos ainda assim o Ricardo a não concluir a temporada. Olhamos agora para a Ovarense e fecha o campeonato no segundo lugar. Tem ainda hoje o apuramento para a Taça de Aveiro. A pergunta que lhe faço é que, mesmo que esse campeonato, nesse jogo com o Espinho, ficasse muito longe, o Ricardo não tinha condições, na sua opinião, de continuar e levar, por exemplo, o Ovarense à conquista de uma Taça de Aveiro, de um segundo lugar e de uma Supertaça?
Como dizia há pouco, o impacto da derrota em si é significativo, porque naquele momento, se havia coisa que não nos passava pela cabeça, era perder, quanto mais perder por 3-0 e dentro de portas, que era um cenário onde no Marques da Silva, excetuando o empate com o Oliveira de Bairro, foi um percurso todo muito vitorioso, até fomos a equipa, julgo eu, que tivemos mais partido do fator casa. Associado ao afastamento daquilo que era o objetivo principal, tem um determinado impacto. Agora, se me perguntas, estavas a contar com? Não estava a contar, até porque também havia esse percurso na taça e havia, para todos os efeitos, o risco até de perder o segundo lugar, que, na minha opinião, seria sempre importante concluir e segurar. Do ponto de vista pessoal, tinha mais lógica terminar a época da forma como estava a correr. E sentia-se em condições disso, mesmo perdendo o principal objetivo? Eu naquele momento, eu não conseguia sentir ainda nada. Estava completamente a quente, eu estava-me a preparar eventualmente para dirigir-me à comunicação social e a relembrar tudo aquilo que tinha sido o jogo para poder verbalizar toda a minha opinião. E foi um impacto que aconteceu e provavelmente sentiria-me preparado, provavelmente. Nós hoje olhamos para a Ovarense e é quase impossível não dizer que esta continua a ser a Ovarense do Ricardo Maia. Foram jogados 3 jogos desde que o Ricardo saiu. Muito daquilo que se apontava ao Ovarense no início da temporada acabou por ser contornado ao longo da mesma. Olhávamos para uma Ovarense que estava em construção, com uma equipa praticamente nova, com muitos jogadores de qualidade sim, mas individualmente cada um deles, as peças estavam no campo e se calhar não trabalhavam como equipa. Isso foi mudando ao longo da época, moldado por aquilo que foi a estratégia do Mister e também pelo espírito que a equipa foi ganhando, e hoje vemos uma Ovarense claramente uma equipa com estes jogadores. Ou seja, isto são tudo méritos, digo eu, do treinador Ricardo Maia, e eu pergunto-lhe se não fica um bocadinho de mágoa de ver agora a equipa a chegar, provavelmente chega aqui a uma final, pode ter uma conquistou este segundo lugar, e já não ser o Ricardo do treinador que está associado a isto diretamente. Claro que está, porque fez o trabalho que vem para trás, mas não vai ser o Ricardo que vai aparecer, por exemplo, na fotografia, etc. Sim, eu também sou, acima de tudo, neste mundo do futebol, e como o futebol está nos dias de hoje, eu tenho uma aceitação relativamente a tudo o que possa acontecer. Uma aceitação, se calhar, que distinta dos colegas. Pronto, é o que é. Portanto, admito que foi um impacto algo negativo, mas a vida segue e eu tenho que olhar em frente. É verdade que falas num processo de grande transformação de uma época para a outra, algumas renovações, é verdade, jogadores importantes que fazia sentido continuarem. E depois um leque de jogadores que, por um lado, estavam habituados a este patamar competitivo e esta exigência do que é jogar para campeão, por outros jogadores que ainda não sabiam que eram jogar o campeonato SABSEG, mas que mostraram rendimento em campeonatos superiores, e isso confirmou-se a importância deles nesta época. Nesse mesmo início da época, alguns estrangeiros tiveram dificuldade em poder ser opção logo na semana de início da época, aquele jogo para a Taça de Portugal dentro do São João de Vedo, depois prolongou-se com o Lobão, e depois, associado a uma outra lesão, tivemos algumas dificuldades em poder apresentar-nos na máxima força, se é que uma equipa, mesmo que tenha o plantel todo à disposição. Em setembro ou outubro joga na máxima força. Sim, é verdade. Mas tínhamos como intenção clara iniciar com um percurso vitorioso, não conseguimos com o São João de Ver. Eu acho que é lógico que se tivéssemos, já não digo 3, mas 2 opções mais, a discussão daquele próprio jogo já era outra, mas isso também sabíamos que íamos criar um desafio a nós próprios, na medida em que, excetuando as equipas que militam no Campeonato Distrital, todas as outras, para jogar a Taça de Portugal, descansam no respectivo campeonato. As duas distritais tinham um handicap de jogar às quartas-feiras. E depois, jogar em 3 dias, dentro de um cenário onde o plantel ainda não estava todo à disposição, ia ser difícil de gerir. De qualquer forma, com pena nossa, ainda assim, fomos eliminados. E depois iniciámos com esse percurso vitorioso, 3 dias, Lobão numa quarta, recepção às B-Force na altura, e depois o normal decorrer de 7 em 7.
Agora, tudo o que vem a acontecer no inconsciente está lá o trabalho, é lógico, parte da equipa técnica atual, ou a equipa técnica atual, se quisermos as figuras principais, já estavam na nossa equipa técnica, portanto os jogadores são exatamente os mesmos. É lógico que ninguém, por muita opção técnico-tática ou estratégica que se mude, há raízes e há formas de jogar, há um conhecimento mútuo, todos os jogadores entre si, portanto acabará sempre por ter alguma ligação tudo o que se faça até ao fim, mas não quero de todo nenhuma marca minha pessoal daqui para a frente, ou do momento em que eu saí para aquilo que é um cenário mais de fotos ou etc. Fotos é uma forma de dizer. É uma forma de dizer, claro. Sim, olhamos para o momento da saída do Ricardo Maia e muita gente, olhando para, por exemplo, fazendo uma pesquisa rápida nas redes sociais, muita gente a achar estranho o timing, outros até a concordarem, há sempre opiniões distintas, mas eu vi muitas vezes pessoas, adeptos de bancada, que vale o que vale, mas a colocarem o ónus não nessa derrota do Sporting de Espinho, não na do Passos Brandão, não no empate, por exemplo, com o Oliveira do Bairro, ou algum jogo em que a Ovarense tenha perdido pontos, o Águeda, se não estou em erro, mas no jogo da Florgrade. Olhamos para esse jogo e dizem que foi esse, muita gente afirma que foi esse o jogo em que o Ovarense perdeu o campeonato, e muita gente critica até o Ricardo por ter sido, se calhar, demasiado conservador, principalmente na primeira parte, essa questão de não ter lançado o Tica logo de início, de ter apostado as fichas todas só numa segunda parte, de ter arriscado tudo nessa fase do encontro e não o ter feito logo numa fase inicial, na opinião das pessoas. Estou a fazer aqui o papel de advogado do diabo. Não sei qual é a opinião do Ricardo, se calhar faria as coisas diferentes no pós-jogo, assim é fácil, não é? Mas o que é que lhe vai na alma quando pensa nesse jogo? Eu penso em todos os jogos que não conseguimos ganhar. É a primeira coisa que eu penso. Eu acho que aquele jogo da jornada 4 em Passos Brandão é um jogo completamente atípico, até pelas condições climatéricas. Depois, a posteriori, não sei se mais mês, menos mês, vimos cenários iguais e percebemos que se calhar não havia condições do jogo ser prolongado. Mas quando pensas, mas estava 0-0, estavas com mais um dentro de campo, também seria difícil tomares essa decisão ou pensares nessa questão. Parecia que estava a pender mesmo assim para o Ovarense. Antes de chegar ao jogo da Florgrade, é verdade que empatamos em Águeda, empatamos com o Oliveira em casa e depois empatamos em Fiães. Eu acho que ainda assim o jogo que tem maior peso e o que me custa mais a falar do mesmo tem que ver sobretudo com o empate caseiro com o Oliveira do Bairro. Sim. Porque é uma fase de transição ali próxima da primeira para a segunda volta. Provavelmente fizeram alguns jogos desses momentos, ou nesse momento em concreto. A equipa, não digo que estava a estabilizar exibicionalmente, mas estava a apresentar-se com num muito bom registro. E doeu muito essa derrota. Doeu porque significou esse empate. Esse empate, aliás, era como se fosse derrota, como mas se fosse sim. Derrota, não é? A verdade é que o número de vitórias que já estávamos a acumular já era significativo. Era a mesma vitória. A vitória 1 dessa sequência tinha sido após Águeda em casa com a Florgrade. Portanto, já estaríamos em 9 consecutivas e era a permanência da liderança que queria ser mais uma vez mais uma semana jornada. E depois foi em Esmoriz, depois houve uma sequência ótima. E olhando para trás, já na altura doeu, mas olhando para trás acho que era o momento em que, uma vez que avançamos nós para a liderança, nunca poderíamos perdê-la num jogo em casa, com todo respeito, diante do Oliveira do Bairro. Relativamente ao jogo da Florgrade, que é um jogo onde no fim eu falo que era muito importante para as nossas contas, mas que não acabava ali, pela percepção que tínhamos de um campeonato, por muito que fosse a regularidade das equipas, a 5 jornadas do fim não é o Marco Paredes 2, por exemplo, na jornada final, tampouco o Benfica Sporting da penúltima jornada do campeonato. De qualquer forma, é um jogo onde me parece, e deixei claro, que nós preparamos objetivamente para jogar contra um adversário que é muito bom também, e a Florgrade fez exatamente o mesmo. E essa primeira parte, mais do que sobrepor a ideia ofensiva de ambas as equipas,
nós anulámos bem aquilo que eram os pontos fortes da Flowgrade e eles fizeram exatamente os nossos... entenderam, por bem, a anular muito aquilo que eram os nossos pontos fortes. O intervalo obrigou-nos a repensar muito aquilo que era a estratégia, até do ponto de vista posicional, e depois tivemos uma segunda parte que me parece em crescendo, mas quanto mais esse risco fosse assumido, a manta ia ficar mais curta atrás. E se nos lembrarmos desse jogo, é verdade que o julgo que o Pita ali a terminar tem se calhar a ocasião mais flagrante, mas se quisermos o remate mais perigoso, salvo erro do Luca, em plena segunda parte, já nessa situação de maior risco. Por exemplo, isto para dizer o que é? Nós tínhamos que assumir um determinado risco, e assumimos. Lembro-me da estrutura passar de 5 para 4, mas também nunca podíamos perder o equilíbrio que eu falava há pouco, porque se desse resultado, que não deu, né? Mas se desse resultado nessa ou noutras oportunidades que tivemos, que não foram muitas nesse jogo, de ambas as partes, de repente estava a melhor estratégia dada e a melhor segunda parte, e a resposta que os adeptos naturalmente precisavam de ter. Foi um jogo que nos deixou frustrados, porque sabíamos que, não sendo a última oportunidade, era objetivamente contra um adversário direto, e claudicámos nesse momento. E a partir daí já não dependíamos de nós. Sentiu a equipa a sofrer com isso? Ou a equipa manteve-se com o mesmo tipo de foco que tinha tido até então? Sim, eu acredito que o que vi à frente, ou o que vi imediatamente a seguir lembro-me que foi uma eliminatória de taça distrital, não senti nenhum baixar de rendimento. Acho que a equipa foi igual a ela própria, procurou imediatamente dar uma resposta positiva. É certo que eu acho que a seguir veio o São Roque, salvo erro. Sim. E pronto. Sim. Foi goleada. Claro, pois, era uma situação que pronto, tinha obrigatoriamente quase que dar resposta positiva. Mas foi algo que não senti no objetivo. Agora, eventualmente senti nos jogos, ou nesse jogo em concreto, não digo alguma falta de se calhar nem todos conseguiram estar num rendimento superior, e aí do ponto de vista individual, se tu não consegues estar no teu normal, o teu registro alto, que era isso que era admitido, a questão emocional do jogo também pode provocar isso. Também, e naturalmente que o fator pressão, a conjuntura em que o próprio jogo estava imbuído, sim, admite que um ou outro jogador possa não ter estado ao seu nível. Mas isso não é, e isso naturalmente tem implicações naquilo que é o coletivo, e depois o resultado infelizmente foi um empate, que saímos lá com sentimento de derrota, porque olhando para aquilo que era o objetivo maior, sabíamos que estávamos a deixar ali uma oportunidade muito boa para aquilo que era o nosso propósito. Olha, tenho mais algumas questões, mas vou dar aqui um espaço ao Heller. Às vezes eu alargo-me e depois ficamos sem questões para os nossos comentadores. Heller, não sei se tens aí alguma coisa para lançar ao Mister. Eventualmente poderia lançar. Olhando efetivamente todas as análises que já fui fazendo ao longo dos jogos, falou efetivamente nesse desaire, não é desaire, mas Sabe desaire da Oliveira do Bairro. E como é que se consegue eventualmente, porque vemos assim, falámos comparativamente com a Flowgrade, não é? Vemos uma Flowgrade que foi exímia, à exceção dos duelos diretos, com as equipas diretas, não é? Que não perdeu pontos com as equipas adversárias. E vemos uma Ovarense que tinha capacidade nos duelos diretos de bater o pé a essas equipas. Como é que se explica essa diferenciação entre as duas equipas? Será uma Flowgrade que eventualmente, por ter já uma estrutura muito consolidada da outra época do Campeonato de Portugal, com vários jogadores a reintegrar, que se calhar têm uma outra experiência em abordagem de alguns jogos, ou há outros fatores que possam ter conjugado para essas situações de Ovarense em jogos que teoricamente era favorita, mas... Ou se é softball, às vezes Exato, acontece. Às vezes acontece também, mas é uma questão que às vezes colocamos aos técnicos para saber se há alguma forma de contornar estas questões, não é? Sim, nós percebemos claramente que 3 das equipas, os candidatos, eram diferenciados em relação aos demais. Sim. Em relação aos demais, havia a priori um Águeda que podia ter uma aproximação superior, eventualmente um Paços de Pernambuco que na última época teve uma classificação bem conseguida, um Lobão, etc. Mas também não parece que de forma genuína achemos que esses 3
iriam ganhar 28 partidas contra os não rivais. Acho que isso era demasiado. Eu lembro-me de falar com muitos treinadores, lembro-me, por exemplo, de falar com o Cajó, e ele a dizer que, apesar das 3 equipas que estão acima terem, em termos de capacidade teórica, muito mais do que as outras, no campeonato sabe-se que preparam-se bem os jogos, os treinadores estudam bem as equipas, ou seja, dá para, de certo modo, disfarçar isso em muitos momentos do jogo. Depois há ali algum momento em que se calhar fazem a diferença, mas os jogos não são fáceis mesmo, parece, para as equipas como a Alvarense e para a Florgueiro. A Florgueiro venceu os jogos todos, mas teve muitas dificuldades em alguns jogos, a verdade é essa. Com certeza. E isso que eu estava a dizer, eram 3 diferenciados, mas as diferenças, objetivamente, para um Lobão, para uma José Force na primeira volta, não são as mesmas para um Atlético Cojães, por exemplo. Claro. Né? Portanto, há jogos que, por muito que te sejas favorito, ninguém gosta de jogar no sintético do Albergaria. Ninguém gosta de jogar no sintético do Bestilo. Do Paivense, quando estava no SABSEG. Portanto, são campos que por si só já trazem Dificuldades alguma acrescidas. dificuldade. E depois, naturalmente, que há competência técnica em todas as equipas desta divisão e até do plano anímico para jogadores, eventualmente, dessas equipas, o que ambicionavam mais eram os jogos mais mediáticos, se quisermos. Portanto, isto leva-nos a uma superação mais, se quisermos, naquilo que são os principais jogos. Vão soltinhos, muitas vezes. Mas sim, é um jogo. Eu podia contrapor isso com Flogredo no campeonato A3 2 pontos, Espinho e Alvarense 7. Nós, se calhar, no campeonato A3, paralelo com o Espinho, até exibimos a bom nível naquilo que era a pontuação. Se eventualmente não existisse a pontuação o percurso que a Flogredo acabou por ter, tudo isto não seria questões, tudo claro. Isto que seria relativizado, porque quem ganha, naturalmente, há uma tendência em salutar o trabalho de todos, em parabenizar. Quem não ganha, por muitos 88 pontos que façamos, que o Varense fez, há uma tendência em procurar justificações para o insucesso. E é justo isto? É a minha pergunta, é justo isto? Se nós analisarmos com coerência, se calhar não é. Mas só ganha um. É isso, é isso. Portanto, aquele exemplo que eu disse há pouco, logo no início, que eventualmente numa próxima época, e como podemos olhar para trás, com menor pontuação, dará certamente um primeiro lugar, e onde dará esse primeiro lugar haverá uma festa enorme, certamente. Eu lembro-me de ver, estive a ver as classificações de todos os campeonatos SABSEG dos últimos anos, e há uma época, acho que é 2011 ou 2012, o Glorosa faz 92 pontos, faz os mesmos da Florgueiro, mas em todos os outros anos o Alvarense poderia ter sido campeão. 13-14, salvo erro. Pronto. Mas em relação àquilo que falavas da Florgueiro ter uma estrutura já montada, eu sinto isso na medida em que, quando fui para o Beira-Mar era uma equipa que tinha descido do Campeonato de Portugal para o Campeonato Distrital, mas curiosamente teve no Campeonato de Portugal 2 épocas depois de ter subido. A Florgueiro só teve uma e caiu. E essa manutenção de estrutura e de alguns jogadores que naturalmente já tinham subido com a equipa há 2 anos antes, e com esse know-how, se quisermos, da própria estrutura, em ter passado no SABSEG de forma muito recente, isso tudo contribui para uma dinâmica de sucesso no regresso. Sim. Foi assim que eu julgo que em Aveiro fizemos algo que nunca havia. Posso estar a ser injusto, mas é difícil de acontecer. E a Florgueiro agora replicou, que é jogares no Campeonato de Portugal, ou subiste ao Campeonato de Portugal, e no ano em que desces, imediatamente subires logo. E acho que aí são 2 exemplos, se quisermos, que entram em vantagem. Agora, vamos olhar para o Varense. Tudo isto são questões pontuais que podia ter dado, mesmo assim. Podia ter dado perfeitamente para o Varense. O Varense é uma equipa ou é um clube, neste caso, que, quando falo clube, falo SAD, está em evolução, isso é claro. Essa evolução, eu não estava no Varense, mas acredito que
que tem evoluído naquilo que é a dimensão dos departamentos de apoio à própria equipa. Isso é notório. Em questões espaciais também irá melhorar. Ainda não são perfeitas porque o complexo de treinos ainda falta dotar daquilo que também é importante, como a questão do relevado natural, os próprios balneários, etc. Mas tudo é um clube que neste momento Está em crescimento e a médio prazo, a curto, médio prazo, prevê-se que disponha de condições superiores. Neste momento já dispõe para poder disputar pelo menos uma competição acima, mas é um clube que neste momento caminha a passos largos para aquilo que se quisermos chamar o profissionalismo, e mais ou menos onde vai ter sucesso, porque é esse o caminho da Ovarense, certamente. Deixa-me só aqui fazer mais uma questão antes de poderes passar para aí. Olhando para esse mesmo percurso, o Ricardo estava a falar nessa questão, falámos ainda agora que só temos um trajeto equiparado nos últimos anos da Lusitana Lourosa, 88 pontos que são somados no Campeonato de Parte Ovarense, nesse segundo lugar. O ano passado, por exemplo, o Lamas penso foi 85, portanto, até aí tem uma comparação até direta. De alguma forma, terminou o trajeto, é assim, sabemos perfeitamente que havia um objetivo claro, efetivamente, dessa subida de divisão, mas em algumas conversas que tivemos até com o próprio Presidente, com o Manu, não é? Portanto, falava-se que isso podia ser um projeto estruturado em 2 épocas para, eventualmente, conseguir essa mesma subida de divisão. Sente de alguma forma, tendo em conta para o percurso, 88 pontos, está na final da Taça de Aveiro, muito trabalho do Ricardo Maia, sente de alguma forma que o seu trabalho ficou incompleto e que, com uma próxima época, poderia ter tido esse sucesso que não conseguiu alcançar durante esta época? Na verdade, a época, e eu quando fui procurado na época passada para ser encetado o convite ao Ovarense, o objetivo estava claro, o objetivo da subida da divisão, e até de uma forma mais clara ainda, tudo o que era não campeonato praticamente não era assunto. Se taça não era assunto, e a supertaça é sempre uma consequência daquilo que é. Também a taça, mas o campeonato... Subida. Portanto... Era muito isso. E nesse sentido, essa é uma questão que faz mais sentido a quem dirige, né? Porque a minha percepção naturalmente que era estar capacitado para terminar aquilo que era o percurso, e no final dessa mesma época a direção faria sempre um balanço naquilo que é a questão da continuidade ou não, e depois conjugada também com aquilo que seria a minha vontade. Portanto, mas mais importante que isso era ouvir, neste caso, quem dirige, para poder dar uma resposta mais assertiva. Aquilo que eu vos referi foi a não conclusão do objetivo, ou que estava à vista, ainda que faltassem 6 pontos em disputa, mas eram 4 e o percurso que estava para trás apontávamos claramente para aquilo que era o destino final. Foi a não conclusão, a não chegada ao objetivo principal, pelo que a separação tinha que se dar naquele momento. Ok. Pedro, se quiseres ainda concluir. Sim, eu tenho aqui uma questão que me salta logo à vista, é que se fica com alguma mágoa com esta saída, acaba por ser um bocadinho abrupta, se deixa aqui alguma mágoa em relação a quem decidiu essa saída. Sim, é uma questão que ninguém gosta de passar por ela, como disse. Agora, devo misturá-la com tudo de bom que eu vivi durante a época? Devo, com isso, manchar ou criar aqui uma imagem negativa em quem dirige ou no próprio clube? Já não falo em adeptos, nem jogadores. Não. Se fosse eu a dirigir, naturalmente tinha tomado outras opções, mas eu sou um dos funcionários do clube, como são os jogadores, aliás, e todos os que lá trabalham, e neste momento e tive que aceitar a situação. Agora, é uma mágoa no sentido em que a minha principal mágoa, e isso ficou claro, é não chegar ao objetivo pelo qual me propus e não ajudar ao Ovarense a concluir. Por muito que seja em condições excepcionais como as que verificamos este ano. Agora, do ponto de vista pessoal, nenhum treinador gosta de sair a 2 jornadas do fim na posição que sai, né? Porque 2 derrotas tivemos os 3 candidatos. Tiveram todos 2 derrotas. Depois os outros números são números sempre secundários, porque a coisa que mais importa, efetivamente, é o lugar que tu ocupas na tabela classificativa. Muito bem, tenho mais uma última questão, que é o futuro. Onde é que se vê na próxima temporada, por exemplo?
Olha, o futuro é uma incógnita neste momento. Naturalmente que me vejo a exercer novamente. Telemóvel ligado, não é? Sim, claro. É uma situação normal que os treinadores passam. Já passei anteriormente pelo mesmo. Não achava que nunca ia passar quando de repente via-me na 5ª época consecutiva em São João de Ver. Foram muitos anos, não foi? Foram muitos anos. E depois já passei no pós-São João de Ver e depois também no pós-Beira-Mar. Curiosamente, a última vez estive ausente cerca de ano e meio, desde a saída do Beira-Mar. Isto para dizer que o telemóvel certamente vai tocar. Mas é muito ponderado na escolha. Só porque não é que tenha uma condição financeira que possa abdicar da ausência do futebol, mas a verdade é que o que eu pretendo para a minha carreira tem muito que ver com troféus, com títulos, com escolhas acertadas e não com situações que me possam entrar para fazer um determinado trajeto até ao fim só para ligar para a época seguinte. Entendo. Pronto, de repente, não, eu posso falar em projetos, mas projetos é muito relativo. Coisas bem concretas e que apelem em mim a vontade de poder regressar, e por isso é que muito provavelmente já dei mais nãos do que sims em toda esta ligação que tenho como treinador. Então, havendo condições e preenchendo todos os parâmetros, ser um treinador de campeonato sabe-se que na próxima época poderia ser possível, dependendo do projeto. Sim, é uma questão que... Poderíamos ter o Ricardo Maia a jogar contra o Alvarense, por exemplo. É uma questão que está sempre em aberto, depois, naturalmente, que seja Campeonato Distrital ou até Campeonato de Portugal, ou até outros distritos, que também é possível. Portanto, é uma situação que vou ponderar sempre, verificar os prós e os contras e depois acertar a melhor definição possível para mim. Muito bem, Ricardo. Nós estamos praticamente no fim, até estendemos um bocadinho mais que aquilo que estava previsto, mas de qualquer das formas deixo-lhe o microfone aberto para dizer, ou se ficou alguma coisa por dizer, para deixar aqui uma última mensagem aos nossos ouvintes. Muitos deles, se calhar até a grande maioria, são os adeptos do Alvarense, por isso é um momento certo para deixar alguma palavra para eles. Olha, essencialmente para os adeptos é dizer que foi um prazer e dá-me um gozo grande poder ser treinador do Alvarense, por muito que tenha sido este desfecho final. Lamentar aquilo que foi a não concretização do objetivo principal que todos nos propusemos, a estrutura também, mas dizer ainda assim que adorei conhecer por dentro aquilo que é a realidade vareira, aquilo que é o ambiente do Alvar, o ambiente do Marques da Silva, o ambiente que os adeptos provocam, quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora. Dizer que esse jogo em Cortegaça foi um momento bem diferenciado dos demais, na medida em que tivemos uma recepção ainda na chegada ao estádio, no saquinho, sim, que foi muito especial para todo aquilo que era a comitiva. Os jogadores desde cedo perceberam que estavam num clube de uma exigência distinta dos demais, e foi um gozo muito grande para mim também, enquanto treinador, poder servir ao Alvarense. Desejar que quem continua neste momento que possam terminar a época sobretudo com a conquista da taça, e se que a conseguirem, quanto melhor a supertaça. Desejar ainda assim o melhor para quem serve o clube de uma forma até, não digo gratuita, mas de uma forma mais humilde ainda, porque ainda há coisas que fazem parte do passado do Alvarense que estão... pessoas importantes. Sim, que fazem parte da antiga que é a história da Alvarense, e essas devem ser sempre preservadas. Lembro-me, o Sr. Graça e o João são pessoas que adorei conhecer, e desejar tudo o melhor para o Alvarense. Dizer também que, e sem qualquer tipo de segunda intenção, da forma como eu vejo o clube estruturado, Clube SAD, da forma como eu vejo, eu acredito mesmo, e de forma sincera, que o Christian é a pessoa certa, no lugar certo, para executar as funções que tem neste momento. E a quem aproveito para desejar as maiores felicidades. Se for o caso,
para a próxima época, que consigam o objetivo principal que eu sei que anseiam, que é a subida ao Campeonato de Portugal. Olha, e nós aproveitamos também aproveito aqui a boleia e desejo também as maiores felicidades ao Ricardo. Foi sempre um prazer conversar consigo. Certamente vamos nos encontrar por aí, porque não vai deixar de ser treinador e provavelmente vamos nos encontrar também por aí. Obrigado, Mister. Cumprimentar aqui o Mister pela entrevista. Nós regressamos já a seguir, não temos muito tempo, mas vai ser certamente um tempo bem gasto para fazer esse rescaldo à jornada desportiva. Até já. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Passe de letra. Futebol. E cá estamos nós de volta, se calhar não com o tempo que desejaríamos, mas de facto não dá para tudo, uma hora vai num instante. Se estivessem cá dentro do estúdio percebiam isso mesmo, mas o que interessa é que o programa tenha esse sumo para espremer. Vamos falar de futebol e vamos falar desse apuramento do Ovarense para a final da Taça de Aveiro. Nem foi preciso sofrer muito o Hélder, de facto. Jogando uma meia-final a vencer por 4-0, se calhar nem os adeptos mais expectantes, aqueles que teriam melhores perspectivas, sonhariam com isso, mas foi o que efetivamente aconteceu. O Ovarense está com até goleadas à mistura, não só esta, mas por exemplo essa do São Roque, ainda há pouco falávamos disso. Na final da Taça de Aveiro, perspectiva-se um grande jogo para a próxima semana, mas falemos do desta semana. O que é que aconteceu para que as diferenças fossem tantas entre o segundo e o quarto classificado do SABSEG? Ora, muito bem, Pedro. Eu acho que, falando muito concretamente do adversário direto, a Juve Força não é aquela Juve Força da primeira volta também. Toda a gente consegue perceber isso, não é? Era uma Juve Força que na primeira volta tinha um grande cunho em termos defensivos. E muita solidez, não é? Muita solidez, exatamente, e depois fazia boas transições e conseguia uns resultados positivos. Sofria muito poucos golos, mesmo nas derrotas que tinha, e até com equipas do nosso município, era um bocado essa cunho, e a equipa foi perdendo um bocadinho por algumas questões, efetivamente físicas, eventualmente também, algumas condicionantes. Sim, mudança técnica também acabou por acontecer. Exatamente, e também as equipas começaram a conhecer um bocadinho melhor também a Juve Força, e claro, depois já trabalham de outra forma, e depois apanhou também, se calhar, uma Ovarense na pior altura também. Vamos dizer que foi uma conjectura hoje, eventualmente, porque é uma Ovarense que se nota que, independentemente de não ter conquistado esse objetivo principal, como falava aqui o Ricardo, o que é certo é que vem criando uma dinâmica muito positiva, de pressão alta sobre o adversário, de recuperação de bola logo nas zonas certas, e conseguir depois, com uma grande alegria em termos ofensiva, materializar isso em golos. E hoje foi um bocado isso. Há uns primeiros 5 minutos em que a Juve Force parece querer dar algum sinal de graça e faz uma aproximação com algum perigo, mas depois disso é praticamente tudo ao Ovarense. O Ovarense parece que acorda, e mesmo não usando aquele futebol muito verticalizado, com muita construção, alguma paciência, o certo é que sempre que lhe ia à frente, sentia-se que o golo podia aparecer. E antes desse primeiro golo, tem cerca de 2 ocasiões claras de golo que não consegue materializar, por uma questão de, eventualmente de finalização, mas faz esse primeiro golo e depois acaba por desmontar um bocadinho aquilo que era, se calhar, a estratégia montada por Diogo Rezende, que era a questão de um bloco baixo, até com 3 unidades no eixo central, e tentar condicionar um bocadinho aquilo que era, efetivamente, o jogo de Ovarense. Não conseguiu isso, pois é verdade que são 2 golos de bola parada, mas uma bola parada muito bem trabalhada com o Joseph, a aparecer nas costas da barreira, e a solicitar ali na zona central, depois com esse golo de Morgan, mais um, e portanto, é como eu te vou dizer, era um Ovarense com naturalidade, notava-se claramente que estava num índice muito positivo, com naturalidade fazendo golos, podia até ter feito mais, fez 3 golos na primeira parte, podia perfeitamente ter feito mais, teve mais, o mesmo número de oportunidades, pelo menos claras de golo, para fazer mais. Aliás, Morgan acaba por falhar 2, faz um golo, é verdade, e antes de fazer o bis tem duas claras oportunidades que não consegue materializar em golo,
e portanto, ao intervalo 3-0 era um resultado que se aceitava perfeitamente. E depois, quando tens um jogo que está 3-0, é muito difícil conseguir, com uma equipa que está em final de época, cansaço acumulado, é muito difícil pedires muito mais à equipa no sentido de reagir e tentar dar um volte face ao resultado. E foi um bocado aquilo que eu já estava no intervalo, se calhar, a fazer um bocadinho a prognose de que poderia acontecer, que é uma Ovarense que controla muito mais posse de bola, e que a espaços, sempre que o adversário tentava arriscar mais um bocadinho e destapava um bocadinho mais lá atrás, conseguia imprimir a velocidade e criar perigo. E portanto, acaba por ser uma segunda parte muito mais morna, com muitas mais paragens, jogadores a cair e tudo mais, mas com uma Varense a controlar muito posse de bola, nas alturas certas, quando sentia que havia ali um espaço na frente, metia o futebol direito nas alas, nos corredores, com profundidade, sobretudo aquele corredor direito estava claramente a carburar, e algumas falhas de marcação ali na conjugação com Iago e Sábio, que permitiram muitos equilíbrios naquela zona do ataque do Ovarense, e com naturalidade faz o quarto golo. Portanto, é um jogo que geriu, esteve sempre por cima do jogo, quer sem bola, quer com bola, foi superior ao adversário. O adversário teve muito pouco critério depois no último terço, poucas aproximações à baliza, quer de Renato Lopes e depois posteriormente de Jorge Garrido, e portanto acaba por ser um jogo muito tranquilo, quase que parecia que era uma eliminatória para uns oitavos de final. Mas era só a meia final. Era só a meia final. Entre o Ovarense e uma equipa, se calhar, da primeira distrital ou algo assim do género, mas era efetivamente uma meia final. Esperava-se um bocadinho mais da Jovem Force, que até tinha tido resultados, apesar de adversários um bocadinho mais acessíveis no trajeto, não é? Mas que até teve resultados expressivos nessas eliminatórias. Infelizmente, não foi a melhor fase. Foi uma fase claramente de força do Ovarense e uma Jovem Force que não conseguiu dar resposta nesse jogo. Estava aqui a ver os resultados do Ovarense nas últimas eliminatórias: 4-0 à Jovem Force, 6-1 ao São Roque, 4-1 ao Bustelo e 2-0 ao Canedo. Marca 16 golos em 4 jogos, realmente a demolir praticamente as equipas que encontrou até chegar a esta final. E este não é o objetivo principal. E este não era o objetivo principal, é subida, ouvimos o Ricardo aqui a dizer. Mas vai encontrar, se calhar aquele, desde a saída da Florgrade, de forma muito, muito extemporânea, vai ser uma final, se calhar com os dois grandes candidatos, Ovarense e Espinho. O Espinho também venceu com alguma tranquilidade o Lobão por 3-0, aliás, ao minuto 1 já estava a vencer, ou seja, acabou por conseguir passar com tranquilidade do Lobão, e esta é a final que todos esperávamos. Acaba por ser, se calhar, não é subida, mas é um prémio que o Ovarense quer ter no final da época para acabar em beleza. Sim, pode ser uma certa forma de pagar um bocadinho essa mágoa. Pronto, vamos dizer assim, não retira por completo essa não qualificação para o Campeonato de Portugal, mas pode aqui acabar em beleza a época, ter mais uma conquista. Depois não ter a Supertaça até. E ter a Supertaça também não para deixa depois de ser interessante. fazer a vingança, entre aspas, frente à Florgrade. Mas é como eu te digo, depois da eliminação precoce até da Florgrade, claramente esta era a final que toda a gente almejava, não é? Portanto, então os sorteios acabaram por permitir isso, exatamente, e portanto o Espinho também vence. O Espinho também é uma fase final de época também positiva, que está aliás, a vitória por 3-0 no Ovarense também traduziu isso, não é? Portanto vai ser interessante também essa uma vitória no Ovarense na primeira volta, uma vitória do Espinho na segunda volta, e vai ser muito interessante ver depois uma final entre duas equipas que conhecem muito bem, e os técnicos também se conhecem muito bem, não é? Portanto, da casa, mas também dar assim uma palavrazinha só de apreço também para o trabalho de Cristiano Castilho, que já é a segunda época consecutiva que tem que também concluir a época, e a equipa tem que terminar sempre muito bem a época no comando técnico de Cristiano Castilho, e portanto Ricardo também falou aqui nessa questão em particular. Homem certo no lugar certo. Um homem certo no lugar certo para as situações erradas, vamos dizer assim, porque é sempre quando as coisas, os objetivos não são alcançados, não é? Mas independentemente disso, traz sempre estabilidade à equipa, e eu acho que vai ser uma final entre duas grandes equipas, dois claros candidatos à subida que não conseguiram o objetivo e que vêm aqui nesta competição, faça aquilo também que vai ser a final, a oportunidade de eventualmente, não digo salvar a época, mas embelezar um bocadinho mais, recompor um bocadinho mais a época, e vai ser certamente uma grande final no próximo fim de semana. Vamos ao basquete muito rapidamente. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Passe de letra. Basquetebol. Terminou na quinta-feira passada a época da Ovarense Basquetebol. Hélder não terá terminado em beleza, porque em beleza seria chegar à final e disputar essa final contra o Futebol Clube do Porto, que foi a equipa que se apurou no outro lado do ramo. Mas ainda assim terminou com, vamos dizer, de forma airosa a época da Ovarense. Contra o Benfica, perde por 80-89 nesse jogo 3 da meia-final. Essencialmente uma excelente segunda parte, um terceiro período estratosférico, não serviu para vencer, mas deixou toda a gente na arena rendida a mais uma época da Ovarense. Sim, deixou rendida a capacidade de superação da própria equipa, não é? Portanto, sabemos perfeitamente que ia ser muito difícil, já estava pela frente estava uma equipa em máxima força, o campeão em título, com toda a qualidade que tem, já os dois primeiros Némesis jogos, da Ovarense, o Némesis da Ovarense, porque não conseguiu vencer. Todos os jogos desta época e com alguma tranquilidade o Benfica tinha conseguido vencer. Este, se calhar, é dos jogos até mais competitivos na época, e portanto, ainda para mais, olhando para o Ovarense, com podemos dizer, três baixas, pronto, sem o Lual Rama nesse essa jogo. Completamente, não é? Essa completamente, exatamente, as outras, Randruz via-se claramente que não estava nos melhores índices, mesmo o Delaney Blaylock não estaria a 100%, e portanto, todas essas condicionantes era complicado, mas depois teve uma separação dos restantes. Portanto, vemos claramente ao jogo todo um Guga Teixeira que fez uma grande exibição e puxou a equipa, sobretudo nessa fase do terceiro período. Vemos o Ricardo Soeiro que a espaços foi metendo alguns triplos. O Rodrigo estava com o Ricardo o Rodrigo Soeiro que foi metendo a espaço alguns triplos importantes. O Moraes também a determinada altura. E portanto a equipa a reagir. O Oladapo também, exatamente, sempre importante nesse jogo de dois com Gustavo Teixeira. E a equipa tem uma má entrada que condiciona um bocadinho aquilo que é o jogo, que no primeiro período são logo 14 pontos de diferença, que termina 8-22, inclusivamente. Depois recompõe-se um bocadinho no segundo período, mas já ia com 19 pontos, era muita fruta. E isto depois acaba-se por pagar caro com o terceiro período, em que estratosférico, quase não entrava, 35 pontos e conseguiu reduzir o Benfica também. Não, passa para a frente, ficava a ganhar por 2 pontos, exatamente, de parcial, portanto 35-14, portanto, ou qualquer coisa do género. O que é excelente, e depois ainda se sente que a equipa no início do quarto período 35-14 consegue estar ali minimamente a competir. Há ali dois triplos do Nuno Moraes que deixam ali com alguma esperança, mas... Exatamente, mas senti-se que o Benfica aos poucos foi retomando um bocadinho que era o seu jogo habitual, que claramente, o jogo interior, muitos ressaltos conquistados pela equipa do Benfica, a criar muitas dificuldades sobretudo nessa faceta do jogo, e depois foi criando moça, já não tinha energia a equipa do Ovarense, já não tinha aquela inspiração como teve no terceiro período, que tudo entrava, e aos poucos é quase como se estivesse a dar um comprimido para dormir à equipa adversária. Foi um bocado isso que o Benfica fez nesse quarto período, e foi ali ganhando uma diferença, e acaba por ganhar com naturalidade, porque já era uma Ovarense que notou-se que aquele terceiro período foi espetacular, mas a energia já não estava lá no quarto período, depois de ter despendido tanta energia para recuperar um parcial de 19 pontos, que era muito desfavorável, e é por isso também que os adeptos acabam por depois ter aquela ovação, porque sentiram que a equipa deu tudo, pelo menos para tentar dar uma outra imagem e levar pelo menos para a discussão desse quarto jogo, que não foi possível. Olha, temos 20 segundinhos, ainda te queria fazer mais perguntas, mas estamos mesmo em cima. Difícil assim. É muito difícil. Eu ia-te fazer uma pergunta, mas acabou a acabar só por lançá-la ou por deixar aqui a nota, porque de facto na entrevista que o João Tiago Silva nos deu, fica a sensação de que ele diz que para fazermos um bocadinho mais falta ganhar uma taça, um título que seja, porque de facto o orgulho que fica é patente. A equipa faz uma temporada, mais uma, à semelhança das últimas, muito positiva. Vamos lá ver o que é que se segue para a Ovarense Basquetebol. Vamos continuar cá a acompanhar as equipas do nosso concelho. Para a semana teremos então essa grande final da Taça de Aveiro, todos ao Municipal de Aveiro, para um Ovarense Sporting de Espinho. O Passe de Letra certamente também regressará no próximo domingo, e por isso fique connosco ao longo da semana e tenha, acima de tudo, também uma boa semana de trabalho. Até à próxima. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.